Olá, estamos começando mais um programa Cidadania, um programa sobre o cidadão e os seus direitos. Como você que nos acompanha já sabe, esse programa é feito em parceria entre a TV Câmara Mossoró e o Instituto Novo Eleitoral, que é um instituto voltado para o direito eleitoral e direito partidário. Se você é um amante dessas áreas jurídicas ou se é um cidadão que deseja manter-se sempre bem informado, você pode acessar as redes sociais do Novo Eleitoral e manter-se sempre atualizado sobre tudo que rola no direito e na política brasileira. E no programa de hoje do Cidadania, nós vamos tratar justamente sobre esses temas, política e cidadania. Se você tem alguma sugestão, alguma pergunta, você pode nos enviar através das nossas redes sociais. Vai aparecer aqui na sua tela o nosso Instagram, @cidadania. Bom, nós vamos conversar hoje sobre esses temas que eu já citei com a doutora Helena Belmont, que é advogada. Inclusive, se você tem temas ou sugestões para os nossos próximos programas, você pode também entrar em contato conosco e deixar aqui o seu comentário, sua crítica, seu elogio, porque nós estamos aqui construindo esse programa para você, para levar informação para você, sempre abordando questões jurídicas e das mais diversas áreas para deixar você sempre bem informado sobre tudo o que acontece e sempre muito atualizado sobre o que está rolando na política, no direito e também nas diversas áreas sociais. Bom, o nosso programa, ele é exibido, um programa inédito, toda quinta-feira às 7 horas da noite, aqui na TV Câmara, que é o canal 23.2 da grade da TCM, e em breve também no canal aberto. Aguarde que vem muita novidade por aí. Bom, mas para conversar com a nossa convidada de hoje, eu vou fazer um breve intervalo e daqui a pouco a gente já volta com a doutora Helena Belmont, que é advogada, e vai poder tirar um pouco das nossas dúvidas, falar sobre alguns mitos e verdades, tirar um pouco desses mitos, né, desses questionamentos que a gente se faz muito sobre questões básicas da nossa cidadania e que muitas vezes a gente desconhece, como por exemplo, onde fica Brasília, o que é o Distrito Federal, qual a diferença entre Distrito Federal e Brasília, o que faz o Congresso Nacional, o que fazem os deputados estaduais, por que existe segundo turno, o que é o impeachment. Sobre esses e outros temas, a nossa convidada vai falar conosco no próximo bloco. Então não sai daí que a gente volta já. Os heróis da Marinha sempre estiveram presentes, garantindo nossa soberania, defendendo a Amazônia Azul, atuando em missões de paz pelo mundo, cuidando do nosso povo, mantendo a presença brasileira na Antártica. Estaremos sempre aqui, defendendo o nosso Brasil. Junho, data magna da Marinha. Heróis de sempre. Estamos de volta com o segundo bloco do programa Cidadania. E agora, nos nossos estúdios, com a doutora Helena Belmont, que é advogada, e vai conversar conosco um pouco sobre o direito constitucional. Às vezes, a gente tem umas dúvidas, né, que estão presentes no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, e por isso, a doutora Helena vai conversar conosco e esclarecer algumas questões. Eu tenho certeza que alguma delas, você aí de casa, já deve ter se questionado. Mas antes da gente iniciar essa conversa, eu gostaria de agradecer sua vinda novamente aqui. Todas as vezes sempre muito esclarecedora, né, para as pessoas que estão nos assistindo. Então, mais uma vez, muito obrigada pela sua participação. Olá, Joyce. É um prazer estar aqui no programa Cidadania, mais uma vez, podendo conversar, tirar dúvidas. E esse tema é um tema que mais mexe com a democracia, né? Democracia, escolhas, nossos representantes. Bom, doutora Helena, para a gente começar esse bate-papo, vamos falar um pouco sobre esses políticos que estão mais próximos da nossa vida, da nossa rotina, que são o prefeito e os vereadores. Eu gostaria que você falasse um pouco para quem nos assiste, quais são os deveres, as competências, as funções desses políticos, prefeito e vereadores. Bem, Joyce, o prefeito, ele é o cargo máximo da nossa cidade e todas as cidades do país. E os vereadores o auxiliam, como também os secretários. Todo prefeito
Assim que ele assume, ele tem a função de determinar secretários municipais, que são aquelas pessoas que vão dirigir cargos, pastas, né, que a gente pode falar como saúde, educação, segurança. E os vereadores, eles têm o dever de fiscalizar o executivo. Nós chamamos de executivo o prefeito e legislativo os vereadores. Os vereadores, eles têm a função de criar as leis e o prefeito tem a função de aplicar essas leis. Doutora Helena, uma coisa que a gente vê muito, né, é o cidadão cobrando obras dos vereadores. Os vereadores, então, eles têm essa competência de, por exemplo, determinar que haja uma reforma em uma escola pública, por exemplo, ou isso tem parte do executivo? Pronto, isso realmente é uma pergunta muito boa, porque principalmente depois dessa era da internet, da tecnologia, as pessoas têm mais acesso, isso é muito bom, porque as pessoas têm o conhecimento de quem são os representantes e onde cobrar. Mas, como eu disse, os vereadores, a função deles, eles representam as nossas vontades. Então, eles vão criar as leis e eles fazem as propostas. Um vereador, ele pode sim fazer a proposta ao prefeito, mas quem executa obras, verba, tudo do cenário municipal é o prefeito. E em relação ao Estado, no caso, governadores e deputados estaduais, aplica-se também essa mesma lógica de funções e competências? Pronto, na mesma proporção. O governador do estado, ele é o executivo do estado, então ele ocupa, digamos, a mesma função que um prefeito, numa abrangência maior, pois ele vai estar representando todas as cidades do estado, e os deputados estaduais, eles têm a função dos vereadores, criar as leis, fazer votações, as emendas. E em relação, doutora Helena, ao presidente, né? A gente sabe que o presidente, né, o cargo que é a pessoa que ocupa, né, esse cargo da presidência da República, ele é um chefe, né, o chefe máximo, digamos assim, do Brasil. O que você poderia falar acerca das competências, né, do presidente? Pronto. O presidente é o nosso terceiro componente desse cargo executivo. Nas cidades nós temos os prefeitos, nos estados os governadores e na União, no nosso país, temos o presidente da República. Como o Brasil ele é uma república democrática, o presidente da República ele é o chefe de governo e chefe de estado. Muita gente tinha essa dúvida, agora recente a rainha da Inglaterra faleceu, e algumas pessoas ficavam em dúvida por que existia o primeiro-ministro, qual a função do primeiro-ministro. Nesses casos, ele é chefe de Estado, ele não é chefe de governo, né? Já aqui no Brasil, é um país que tem a República, então o nosso presidente ele é chefe de governo e chefe de Estado. Ele tem a mesma função, só que maior, do que os prefeitos e governadores. Ele é o executivo. Bom, e... Por exemplo, a gente falando aqui, né, sobre essa importância do cargo do Executivo Federal, né, que no caso seria o Presidente da República, isso quer dizer que o Presidente ele tem poderes ilimitados ou, por exemplo, que muita gente pensa, e você agora vai poder dizer se é mito ou se é verdade, o Executivo ele está acima do Legislativo e do Judiciário? Não. Já respondendo, não, ele não está acima. Nós temos 3 poderes, né? O executivo, legislativo e o judiciário. O executivo, composto pelo presidente, o legislativo pelos deputados federais e os senadores, e o judiciário por todo o judiciário. Esses 3 poderes, se a gente tivesse até um tempo para falar aquela parte mais histórica, desde Aristóteles, passando por John Locke e Montesquieu, sempre existiu a necessidade e o pensamento filosófico de se dividir os poderes. Porque dividindo poderes, você evita uma concentração de poder na mão de uma pessoa. Exatamente, porque se eu mandar em tudo, eu não vou encontrar limites. Não vou ter limites na minha atuação. Então, existem os limites, existe cada limite, cada poder tem a sua função e o poder, a necessidade da descentralização desse poder. Então, os poderes, eles são complementares
e são auxiliares. Cada poder tem a sua função, todos devem dialogar entre si, não existe o presidente da República manda no presidente do Supremo, manda nos juízes, não existe isso. É tanto que existe uma linha de sucessões, mas todos esses poderes eles têm o seu respeito e a sua função. Pois é, nesse mandato, né, do presidente Bolsonaro, e principalmente nessas eleições que foram tão conturbadas, a gente via muito essa discussão, né? Será que o presidente ele deve se curvar às decisões da Justiça, no caso do Supremo Tribunal Federal, né? Ou então o presidente A, se for reeleito, ou o presidente B, se for eleito, ele vai fazer isso e aquilo. E a gente precisa entender, então, conforme você vem explicando, que o presidente ele não faz o que ele quer, que ele encontra limites, então, nesses outros poderes, é isso? Exatamente. É até um parênteses assim para lembrar, em 2020, logo no começo do mandato do presidente Bolsonaro, existiu uma discussão se ele ia vetar ou se ele ia aprovar o fundo eleitoral. Fundo eleitoral que é um tema bastante polêmico, mas está previsto na nossa Constituição. Então, a partir do momento que está previsto na Constituição, é lei. E um dos depoimentos que o presidente falou nessa época foi que se ele não aprovasse, já que é previsto em lei, né, o fundo eleitoral, ele poderia ser responsabilizado por crime de responsabilidade, ele poderia ser penalizado. Inclusive, a punição para esse tipo de crime é o impeachment. Então, ele disse, não, eu tenho que cumprir, é a lei. Então, aí nós vemos claramente que todos os poderes, eles têm a sua função, os seus limites. Eles não podem ultrapassar o limite um do outro. Doutora Helena, nós falamos aqui sobre o legislativo a título municipal, os vereadores, a título estadual, que são os deputados estaduais, e no caso, em relação aos deputados federais e aos senadores, o que eles fazem. E uma questão que muitas pessoas têm dúvidas, o que seria o Congresso Nacional que tanto falam? Então, realmente muita gente tem dúvida que não entende porque em uma eleição entra um senador, em outra eleição entram 2 senadores. Os deputados federais e os senadores juntos formam o Congresso Nacional. Isso por quê? Ambos têm a mesma finalidade geral, alguns têm finalidades específicas separadas, mas a finalidade geral é criar e aprovar as leis. As leis, elas primeiro iniciam na Câmara Iniciadora, como a gente chama a Câmara dos Deputados, e depois elas passam para o Congresso. Por quê? São leis federais, que podem também até levar a emendas constitucionais. Então, a intenção disso é que as leis elas passem por uma dupla análise. E depois disso vai para o presidente vetar, aprovar, mas ela tem que passar por uma dupla análise. Os senadores, eles também têm a mesma função dos deputados federais, mas com algumas atribuições diferentes deles. E aí muitas pessoas perguntam, né, por exemplo, para que existe o Senado, para que existe a Câmara dos Deputados e para que existe o Congresso? Então quer dizer que cada um, apesar deles terem um objetivo em comum, cada um então tem alguma justificativa para existir. Com certeza. Os deputados federais, os estados, eles têm no mínimo 8 deputados, como é o caso aqui do Rio Grande do Norte. Isso varia muito de acordo com a população, o número de habitantes de cada estado, e vai até no máximo 70 representantes. Já senadores, é o mesmo número para cada, todos têm 3 senadores. Em uma eleição, 1, em outra eleição, 2. São mandatos de 8 anos. É o único mandato diferente em todo o nosso pleito de eleições, que todos são 4 anos. Os deputados federais, eles têm algumas atribuições diferentes dos senadores, como votar para abrir um processo de impeachment. Essa é uma atribuição própria dos deputados federais. Já os senadores, eles vão fazer a votação se existe ou não impeachment. Os deputados abrem o processo e os senadores votam. Então, isso forma o Congresso. São 2 casas, digamos, são 2 casas juntas, mas separadas, porque lá dentro cada uma vai ter o seu parlamento.
Bom, doutora Helena, nós vamos fazer um breve intervalo, mas daqui a pouco a gente volta falando um pouco mais sobre direito constitucional, política, eleições, democracia, direito ao voto e muito mais. Não sai daí que a gente volta já. Você tem criança de 1 ano e 6 meses a 3 anos em casa? Então este vídeo é para você. Ministério da Saúde apresenta Tem Criança em Casa? Tem aprendizado também. Confira as atividades que você pode fazer em casa para despertar a curiosidade e ajudar no aprendizado e desenvolvimento do seu pequeno. Com 1 ano e meio, uma interação legal pode ser a escolha da roupa. Ao invés de decidir pela criança, convide ela a escolher junto. Se ela conseguir, deixe que ela vista a roupa sozinha. Bermuda, calça e saia são as peças mais fáceis para começar, sem pressionar ou repreender a criança. Outra atividade que pode ser divertida é o desfraude. Comece incentivando o uso do pinico ou do vaso sanitário. Nessa idade, a criança também já consegue encaixar peças e empilhar. Fazer uma torre bem alta pode ser uma ótima brincadeira. Para os pequenos que são criativos, criar personagens ou nomear objetos e criar uma história juntos pode ser muito legal. Já para aqueles muito agitados, jogar bola, brincar de pique-pega ou corrida pode ser a solução para extravasar. Já com 2 anos, é indicado continuar incentivando a independência da criança e elogiando suas conquistas para criar o hábito. Se o desfraude deu certo, elogie sempre que a criança fizer suas necessidades sozinha. Se ainda não foi completo, continue incentivando para ela conseguir. Experimente cantar músicas simples para que a criança grave e consiga cantar para você. Um jeito muito bom de ativar a memória das crianças é ensinar a responder perguntas simples que ela saiba a resposta, como quem é que mia e quem é que late? Se ajudar, mostre as figuras e faça as perguntas juntos. Nessa idade, a brincadeira pode ficar ainda mais rica se você convidar a criança a desenhar objetos, como a casa onde ela mora, o sol, um quadrado, a mamãe e o papai. Você também pode contar histórias e pedir para que seu filho fale o nome dos personagens que está vendo. Confira as atividades para a faixa etária do seu filho e convide todos de casa para realizarem essas atividades juntos. Elas ajudam no aprendizado da criança e criam momentos de afeto e diversão em família. Estamos de volta com o terceiro bloco do programa Cidadania e continuamos aqui a nossa conversa sobre cidadania, política, direito constitucional com a doutora Helena Belmont, que é advogada. A gente conversava no bloco anterior um pouco sobre o Congresso Nacional, deputados federais, senadores, o que eles fazem, suas competências. E uma outra dúvida muito recorrente é quanto a Brasília. A gente sabe que Brasília é a capital do Brasil. Mas a gente sempre vê ali no estado do Goiás aquele quadradinho. Brasília é uma cidade dentro de Goiás? Doutora Helena, explique para quem está nos assistindo onde fica localizada Brasília, o que é o Distrito Federal também. Pronto, Joyce. Muita gente tem essa dúvida, né? Porque quando diz 26 estados e o Distrito Federal. Então, o Distrito Federal, ele é um ente autônomo. Ele é autônomo, tanto que no Distrito Federal não existe prefeito, existe um governador. O Distrito Federal ele é autônomo, é um ente federativo e lá tem todas as uniões dos poderes, todas as sedes dos tribunais, do Congresso, a presidência, vice-presidência, todos se concentram em Brasília. Ele tem sua lei orgânica própria, como os estados têm, mas ele não é dividido em estados e nem em municípios. Ele é a denominação dele, o significado dele é esse. Ele é um ente autônomo federativo. Então ele não seria, o Distrito Federal não seria uma cidade nem um estado, né? Ele estaria fora parte, como a gente diz popularmente, né? Exatamente. Ele é único no nosso país, por isso que ele não se encaixa em nenhuma dessas denominações. E Brasília, que está dentro do Distrito Federal, é a capital do nosso país. Mas, no caso, o Distrito Federal, ele tem, então, diversas cidades, incluindo polos. Brasília. Exatamente. Ele tem os polos organizacionais, né? Tem o polo de justiça, a divisão deles são em seções. A divisão de Brasília são em seções. Doutora Helena, outra dúvida bastante recorrente, que inclusive foi uma seguidora nossa que nos enviou,
Por que em uma eleição ocorrem 2 turnos em alguns casos e em outros não? Como, por exemplo, nas eleições que acabaram de ocorrer, onde em alguns estados necessitou ter esse segundo turno para alguns governadores. Então, por que isso acontece? Então, segundo turno, logo a gente vê muito que, tal cidade tem segundo turno, tal cidade não tem segundo turno. Primeiro, o segundo turno, ele visa ter a maioria absoluta dos votos, porque quando um candidato ele se candidata, ele vai ganhar, se for um cargo executivo, obviamente, ele vai ganhar tendo 50% dos votos mais um, ele tem que ter mais de 50% da votação. E acontece que muitas vezes não se alcança os 50%. No nosso estado, esse ano, a governadora reeleita, ela teve mais de 60% dos votos. Então, nesse caso, não há necessidade de segundo turno. Já no nosso país, os 2 candidatos que tiveram mais votos, nenhum dos 2 alcançou mais que 50%. Então, é feito o segundo turno. E algumas cidades capitais, ou até que não são capitais, pode existir o segundo turno para prefeito, mas só quando tem 200 mil eleitores, mais de 200 mil eleitores. Nesse caso, pronto, Mossoró. Mossoró é uma cidade que ela não tem segundo turno, ela não tem ainda quantidade de eleitores para ter um segundo turno para prefeito, no caso, porque ela não tem 200 mil eleitores. Mas a partir do momento que uma cidade ela alcança 200 mil eleitores, ela pode ter segundo turno para prefeito. E aí cabe uma ressalva, né, doutora Helena, que Mossoró, por exemplo, já que foi citada por você, tem mais de 300 mil pessoas como população. Então, tem que haver essa diferenciação, então, entre população e eleitores, que são aquelas pessoas que estão regularmente aptas a votar. Exatamente. Quando a gente fala essa quantidade de população e eleitorado, tem que existir, saber que existe essa diferença. O que define segundo turno, o que define votos válidos, não é a quantidade de habitantes de uma cidade, e sim a quantidade de eleitores, os eleitores aptos, que a gente chama. E quando você falava sobre as competências do Congresso, você citou a emenda constitucional. A gente escuta muito nos noticiários, né, que para modificar a Constituição é necessário essa emenda constitucional. Na prática, o que significa isso? Como ela acontece? A emenda constitucional, ela vai trazer, falando no popular, uma emenda ao que tem na lei. De que forma? Ela pode ser proposta pelo presidente, pelos senadores, por 1/3 dos deputados ou também pelas casas legislativas, que são os deputados estaduais. Mas o que ela faz, né? O que ela vai fazer, o que ela significa? Ela significa uma mudança no texto base da Constituição. Isso acontece quando essa proposta, que a gente chama de PEC, a proposta de emenda constitucional, ela vem com um texto fazendo alguma modificação na nossa Constituição. Então, tudo isso vai para votação, para ser analisado e aprovado ou não. Doutora Helena, e, por exemplo, né, uma dúvida que muitas pessoas têm, né, também foi um assunto muito recorrente no governo, né, da ex-presidente Dilma. Nós já vimos 2 casos no Brasil, que foi o dela e o do ex-presidente Collor. O que significa o impeachment? O impeachment, ele é a penalização e a destituição de uma pessoa do cargo executivo. O impeachment, ele não tem origem brasileira, ele serve para tirar uma pessoa do seu cargo. E ela vai ser tirada por qual motivo? Simplesmente porque as pessoas querem? Não. Tem que existir um crime. O impeachment, ele é uma punição. Você vai ser destituído de um cargo como uma punição. No bloco passado, eu falei do caso que Bolsonaro falou sobre o crime de responsabilidade. Pronto. O crime de responsabilidade é um crime que ele é verificado por um chefe do executivo, que se for verificado, se tiver as provas, todo um processo, a Câmara dos Deputados vai abrir o processo de impeachment, é quem tem a incumbição de abrir o processo de impeachment, ele vai ser aberto e depois, posteriormente, é marcado uma data e vai ser votado pelo Senado. E
falando ainda um pouco sobre essas eleições, né? Sobre a eleição, sobre o voto em si. Nós sabemos que o voto é uma forma de decisão que nós, cidadãos, temos em relação ao nosso governo. Mas só existe essa forma de participação do cidadão nas decisões políticas do país ou tem outras formas também? Temos outras formas. O voto, muita gente, nós podemos notar isso com as abstenções, né, Joyce? As abstenções ainda são muito altas. Milhões e milhões de pessoas decidem não sair de casa para ir votar, para exercer o seu direito. E o voto, ele não é só um direito, ele é um poder-dever. Porque você tem o poder quando nas propagandas e até os próprios políticos falam, exerça o seu poder de escolha, porque realmente, se cada voto faz diferença, um voto faz diferença. Quantas cidades, claro que em um país todo ter um voto de diferença é impossível, mas em quantas cidades pequenas, cidades menores, a gente vê que um vereador não entrou na sua legenda por um voto, ou então o prefeito perdeu por 2 votos. Cada voto é muito importante, cada eleição é muito importante que todos os representantes dos poderes, os candidatos, eles batam nessa tecla que o eleitor ele tem que votar. Não é só o seu dever, é um poder seu, você tem o poder de fazer as suas escolhas. E nisso, no voto, a gente está sendo representado, nós votamos para ser representados por quem consideramos apto para representar, seja em qual esfera for, legislativa ou executiva, mas também existem outras situações que o eleitor ele pode ter o poder direto de escolha, que é no referendo e no plebiscito. Tivemos um plebiscito há uns anos atrás, um referendo até do armamento, alguns anos atrás, em torno de 8 anos. Mas nessas situações também são abertas votações. São colocadas 2 opções de escolha, urnas eletrônicas também, o eleitor ele vai lá e faz a sua escolha. Pois é. Para a gente finalizar com a doutora Helena e para a gente finalizar também essa conversa, né, como já falei, sobre cidadania, sobre eleições, política, é importante que a gente diga que as eleições passaram, né, doutora Helena? E independente do candidato A ou B, independente do seu candidato ter saído vencedor ou não, ter sido eleito ou não, a verdade é que hoje nós temos representantes escolhidos pela maioria da população e esse representante, tendo recebido seu voto ou não, é ele quem vai ter importantes decisões sobre a nossa vida. Então é importante que a gente lembre que, independente das nossas escolhas nas urnas, a gente precisa fazer a nossa parte e torcer também, fiscalizar para que os nossos representantes cumpram o seu papel de forma honesta, de forma íntegra, conforme os ditames constitucionais, né, para que todo esse trabalho ele recaia de forma positiva para os cidadãos e para o país, né? Com certeza, Joyce. Passou a eleição, passou a politicagem, agora vai começar a política. Tudo que nós vivemos, gente, é política. Nossa saúde, nossa educação, o SUS, tudo que nós vivemos é política. Então, a partir de agora, é o nosso momento de cobrar, de analisar, de acompanhar. Não é só naqueles 45 dias de campanha, 30 dias de segundo turno. Nós temos a obrigação e o direito, né, como a gente falou aqui, de acompanhar e de fiscalizar. Paixão, a gente deixa para ter paixão por time de futebol, que também não é tão saudável, mas a gente deixa para ter outras paixões. Político a gente não idolatra, a gente não adora. A gente tem que cobrar, fiscalizar e, como sabemos, a cada 2 anos nós temos eleições municipais e estaduais. O seu candidato, o seu representante continua bem, ele é candidato novamente, vote. Se não, você tem o poder e o direito de fazer essa mudança. Doutora Helena, muito obrigada mais uma vez pela sua participação, sempre muito positiva, porque você sempre, muito, como eu já falei, muito esclarecedora, para tirar aqui um pouco das dúvidas de quem nos assiste. Muito obrigada, Joyce, agradecer novamente. É um prazer poder esclarecer, poder conversar. Quando a gente faz o que gosta, uma conversa dessa passa muito rápido e a gente faz realmente com o intuito de informar. Muito bom saber que a gente pode contribuir um pouco com a sociedade.
Muito obrigada, doutora Helena Belmont, advogada, pela participação hoje no programa. Nós vamos fazer um breve intervalo, mas daqui a pouco a gente volta com o doutor Erval Sampaio e o doutor Pietro Medeiros em seus quadros. Não sai daí que a gente volta já. Os heróis da Marinha sempre estiveram presentes, garantindo nossa soberania, defendendo a Amazônia Azul, atuando em missões de paz pelo mundo, cuidando do nosso povo, mantendo a presença brasileira na Antártica. Estaremos sempre aqui, defendendo o nosso Brasil. Junho, data magna da Marinha. Heróis de sempre. Voltamos para o nosso último bloco do Cidadania e eu já vou chamando então o nosso colega, Dr. Erval Sampaio, que está nos devendo, inclusive, uma visita aqui nos estúdios da TV Câmara. E eu já vou então chamando ele para conversar um pouco sobre essas eleições que acabaram de ocorrer e que elegeram então novos governadores em diversos estados e também um novo presidente para o país. Dr. Erval Sampaio, agora é com você no quadro Em Pauta. Amigos e amigas que acompanham nosso programa Cidadania, né? Que programa fantástico, levando todos os conhecimentos possíveis, as polêmicas sobre realmente os direitos da população. É muito importante que você conheça todos esses direitos e se torne na prática efetivamente um cidadão. E no seu quadro Em Pauta aqui comigo, Erval Sampaio, com saudade de você aí ao vivo nos estúdios da TV Câmara Mossoró, né, que eu parabenizo toda a direção por continuar realmente, né, fazendo esse programa, incentivando que haja essa comunicação com a própria sociedade. O povo verdadeiramente é quem deve conduzir, né, os destinos de uma Câmara Municipal. Mas vamos lá, pessoal. Nessa semana nós vamos tocar em dois temas que estão, na minha ótica, devidamente interrelacionados, que eu acredito que muitas pessoas devem ter ouvido falar, não é? Nessa semana nós tivemos aí uma decisão, de certo modo, né, vamos dizer assim, não vou dizer inédita, né, mas uma decisão interessante, alvissareira, uma decisão polêmica, uma decisão que tem gerado muitas críticas, porque quando gera, né, não só relativo a essa temática das eleições, essa temática, né, do Tribunal Superior Eleitoral, da Justiça Eleitoral, da questão das urnas eletrônicas, mas de certo modo dentro dessa polarização, né, dessa pauta ideologizada, né, de um lado e de outro, essa polarização eu particularmente acho ridícula, né, onde você se posiciona tecnicamente sobre um dado tema, mas você é conduzido a ser de um lado ou de outro. E nesse caso específico também nós temos essa linha devidamente polarizada. Eu me refiro a essa decisão da plataforma YouTube de retirar, né? Houve uma atualização, mais uma atualização com relação a essa preocupação em filtrar possíveis fake news, né? Isso parte não só de um acordo que foi feito com a Justiça Eleitoral para que, já para as eleições de 2022, mas de um modo geral, que essas plataformas se preocupem no chamado combate à desinformação. Então, o YouTube retirou vários vídeos, várias postagens, que no seu entender, claro que os critérios, aí é que é o problema que se discute, né? Retirou vários vídeos que diziam respeito à questão de desinformação com relação às urnas eletrônicas, ou seja, com relação àquelas ideias, vamos dizer, aquelas notícias, aquelas produções de vídeos, aquelas histórias, algumas sinceramente muito mal contadas, histórias realmente, algumas sim, mentirosas, algumas que não correspondem à mínima verdade, inclusive muitas
teorias da conspiração, essa que é a verdade, sobre as urnas eletrônicas. Inclusive, né, destoando da principal verdade dessas urnas eletrônicas, como o aspecto de que elas têm sim auditorias inclusive da própria população, sofrem uma série de controle, inclusive controle de hackers, né? Você pode atestar que é 100%, na realidade 100% é complicado, né? E aí tem um tema totalmente relacionado com ela, né? Com essa notícia de que o YouTube faz isso, que foi mais uma oportunidade para que o Telegram, eu acho que o presidente Fachin, né, do Tribunal Superior Eleitoral, aproveitou essa decisão do ministro Alexandre de Moraes, que não tinha nada a ver com a questão de possíveis fake news e de não ter contribuído, não ter participado daquele acordo com todas as plataformas, mas de qualquer maneira, né, tem a ver com aquele inquérito chamado das fake news. E aí convidou mais uma vez o Telegram para participar, né, para integrar aquela rede de plataformas no combate à desinformação. Então acabou se relacionando nessas notícias. E aí eu acho importante o seguinte, eu não queria entrar no mérito de algumas críticas que têm sido feitas, e uma delas eu não concordei, o exagero, em que pese eu gostar demais desse crítico específico, que eu me refiro ao jornalista, né? Eu gosto muito da maioria das críticas dele, que é o Caio Coppola. Inclusive ele fez um boletim ontem, né? Na Jovem Pan, ele tem agora um boletim bem interessante, e ele fez uma crítica assim, no sentido de generalizar e dizer que retirou tudo, quando na realidade possíveis críticas à própria urna eletrônica, agora não pode mais falar, a autoridade agora certificadora só porque é o STF, só porque é o Tribunal Superior Eleitoral, valida tudo e ninguém pode criticar. Olha, não foi assim não, tá? Não é dessa maneira não. Com certeza o que está sendo retirado pelo YouTube são aquelas teorias da conspiração, aquelas loucuras, inclusive mentiras mesmo, dizendo que evidentemente há todo tipo de fraude na urna eletrônica. A gente sabe que não é verdade. Então, amigo e amiga, realmente vá se informar, fique ligado na fake news, fique realmente ligado nessa linha de se informar bem, porque realmente se você entrar nessa era de desinformações para eleições, vai complicar. Um grande abraço e até o próximo programa. Obrigada mais uma vez, Dr. Erval Sampaio. E agora, Dr. Erval Sampaio vai saindo e eu vou chamando então Dr. Pietro Medeiros, que vai falar um pouco conosco, né, sobre um tema que muitos, inclusive, são de indicação sua, que assiste ao programa e vai lá nas redes sociais de Pietro pedir, então, solicitar, perguntar sobre diversos temas. E ele escolhe um e vem aqui falar, comentar e explicar para você. Dr. Pietro, agora é com você no quadro O Povo Quer Saber. Fala pessoal, você que nos assiste, você que está aí curtindo o nosso programa Cidadania, um programa sobre o cidadão e seus direitos, mais um quadro O Povo Quer Saber, aqui na TV Câmara Mossoró, com temas muito importantes para você, cidadão, você cidadã que nos assiste, que tem esse compromisso com a nossa TV Câmara Mossoró. O tema de hoje muito relevante, eu recebi uma pergunta, essa semana já tinha recebido outras vezes, relacionadas a concurso público, mas de forma específica relacionada à tatuagem nos concursos públicos. A pergunta é, muita gente tem dúvida, eu tenho tatuagem, a minha tatuagem é à mostra, é na perna, é na nuca, é no braço, é na mão, no pescoço, é no rosto. Eu posso ou não fazer concurso público? O STF já se posicionou em 2016 sobre isso. Então, em regra geral, em condições normais de temperatura e pressão, é possível sim você ter uma tatuagem ou várias tatuagens e fazer concurso público e ser aprovado. Você vai perceber nos órgãos públicos vários servidores públicos com tatuagens.
sejam feitas antes ou depois da aprovação do concurso. O interessante em regra, é permitido sim a fazer tatuagem e prestar concurso público. Só que o STF se posicionou e tem várias decisões também nos estados, certo, relacionado a isso. Se for uma tatuagem que fere a moral e os bons costumes relacionados àquela instituição, poderia sim ser restringido. Então vamos dar um exemplo aqui. Imagina que você vai fazer um concurso para a área militar ou área policial, certo? E na sua perna, na batata direita ou na batata esquerda da perna, você tem uma foto aí de vários palhaços segurando um fuzil. Então isso aí fere diretamente os princípios militares, né? Os princípios da polícia. Todos sabemos o significado de uma tatuagem de um palhaço segurando uma arma, né? Então vamos supor que você tem aí uma tatuagem de um símbolo nazista, e essa tatuagem também com certeza vai ferir aí os bons costumes e a moral do nosso país. Vamos imaginar que você tem aí uma tatuagem, você tocando fogo na bandeira do Brasil, você rasgando a bandeira, e você vai fazer um concurso para o Exército. Então é possível sim que seja restringido em alguns casos específicos. Porém, contudo, todavia, entretanto, a regra geral é que pode sim o candidato a uma prova de concurso público ter tatuagem, desde que naquele cargo específico, naquele cargo a qual ele vai prestar a prova, esta tatuagem não venha ferir diretamente a moral e os bons costumes. Então, este foi o vídeo de hoje, um vídeo mais rápido, mais focado aí, para que você entenda isso relacionado a concurso público. Deixa uma mensagem lá no meu Instagram, @PietroMedeiros, com 2 S no final, ou lá no Programa Cidadania, @Programa Cidadania. Deixe sua mensagem, deixe sua dúvida, vamos interagir para que possamos trazer outros temas muito interessantes para você. Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Obrigada mais uma vez, Dr. Pietro Medeiros, obrigada, Dr. Erval, obrigada nossa convidada, doutora Helena Belmont, e obrigada a você que mais uma semana nos acompanhou no programa Cidadania aqui na TV Câmara Mossoró. Lembramos que durante toda a nossa programação, outras edições do programa são reexibidas e também você pode encontrar no canal do YouTube. Bom, nós deixamos aqui o nosso agradecimento e o nosso convite também para você continuar aqui na tela da TV Câmara. Até mais. Tchau.